Capítulo 11. Então, os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia ouviram que pessoas das nações também tinham aceitado a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que apoiavam a circuncisão começaram a criticá-lo, dizendo: Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Em vista disso, Pedro começou a lhes explicar os detalhes do que havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope orando, e num transe, tive uma visão de algo semelhante a um grande lençol de linho descendo do céu, preso pelas suas 4 pontas, e ele veio até perto de mim. Olhei atentamente para dentro dele, e vi quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Também ouvi uma voz me dizer: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas eu disse: De jeito nenhum, Senhor, porque na minha boca nunca entrou nada aviltado ou impuro. A voz do céu falou então pela segunda vez: Pare de chamar de impuras as coisas que Deus purificou. Isso ocorreu pela terceira vez, e tudo foi puxado de volta para o céu. Além disso, naquele instante, 3 homens que haviam sido enviados de Cesareia à minha procura chegaram à casa onde estávamos. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Estes 6 irmãos também foram comigo, e nós entramos na casa do homem. Ele nos contou que tinha visto um anjo aparecer na sua casa e dizer: Envie homens a Jope e mande chamar Simão, que é conhecido como Pedro, e ele lhe dirá as coisas pelas quais você e todos os da sua casa podem ser salvos. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, da mesma forma como tinha descido sobre nós no princípio. Em vista disso, eu me lembrei das palavras do Senhor. Ele dizia: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus deu a eles a mesma dádiva que deu a nós, que cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para poder impedir a Deus? Quando ouviram essas coisas, não apresentaram mais objeções e glorificaram a Deus, dizendo: Então, Deus também concedeu a pessoas das nações o arrependimento que leva à vida. Os que tinham sido espalhados pela perseguição que surgiu por causa de Estevão foram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, mas falavam a palavra apenas aos judeus. No entanto, alguns homens entre eles que eram de Chipre e de Cirene foram a Antioquia e começaram a falar às pessoas de língua grega, declarando as boas novas do Senhor Jesus. E a mão de Jeová estava com eles, e muitos se tornaram crentes e se converteram ao Senhor. As notícias sobre eles chegaram aos ouvidos da congregação em Jerusalém, e enviaram então Barnabé a Antioquia. Quando ele chegou e viu a bondade merecida de Deus, alegrou-se e começou a encorajar todos a continuarem no Senhor com firmeza de coração, pois era um homem bom, cheio de Espírito Santo e de fé. E uma multidão considerável passou a crer no Senhor. De modo que ele foi a Tarso a fim de procurar cuidadosamente por Saulo. Depois de achá-lo, levou-o a Antioquia. Assim, por um ano inteiro, reuniram-se com a congregação e ensinaram uma numerosa multidão. E foi primeiro em Antioquia que os discípulos, por direção divina, foram chamados de cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e predisse, por meio do Espírito, que uma grande fome estava para vir sobre toda a terra habitada. De fato, ela ocorreu no tempo de Cláudio. Assim, os discípulos resolveram, cada um de acordo com as suas possibilidades, enviar ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. E fizeram isso, enviando-a aos anciãos.